Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. E aqui eu vou explicar o projeto que nós vamos trabalhar, o algoritmo de evolução diferencial. Aqui nós vamos ter um estudo de caso sobre alocação de nutrientes e suponhamos que nós temos o seguinte problema. Suponha que em determinada refeição deve haver 30% de proteína, 15% de gordura e 55% de carboidratos em relação aos nutrientes totais, os macronutrientes. Então a pessoa está fazendo uma dieta específica para um objetivo específico e no prato dela deve haver essa proporção dos três nutrientes. E para montar esse prato, ela tem 5 opções de alimento. A cada 100 gramas, as opções de alimento possuem: primeiro, peito de frango, tem 23 gramas de proteína, 5 de gordura ou lipídios e 5 gramas de carboidrato. Segundo alimento, batata doce, 24 gramas de carboidrato, 0 gramas de gordura ou lipídios e 2 gramas de proteína. Terceira opção de alimento, arroz integral, 2,6 gramas de proteína, 26 gramas de carboidrato e 1 grama de gordura. Quarta opção de alimento, ovo. Aqui nós temos 13 gramas de proteína, 8,9 de lipídios e 1,5 de carboidratos. Lembrando que esses valores são a cada 100 gramas. A gente pode, inclusive, considerar esses valores como sendo porcentagens, porque se eu tenho, por exemplo, 13 gramas de proteína para cada 100 gramas, então significa que eu tenho 13% de proteína. E o nosso último alimento, feijão, nós temos aqui 9,5 gramas de proteína, 1,4 gramas de gordura e 29 gramas de carboidratos. O objetivo é determinar qual combinação desses 5 alimentos. Então eu vou escolher uma quantidade de gramas X de peito de frango, X de batata doce, uma X quantidade de arroz integral, ovo e feijão. Então eu vou escolher diferentes combinações de diferentes quantidades desses alimentos e o objetivo é obter no prato 30% de proteína, 15% de gordura ou lipídios e 55% de carboidratos. E na nossa função objetiva, como é que vai funcionar? Primeiro, nós vamos obter os pratos. Cada solução vai ser um prato, na verdade. Uma combinação, nós vamos calcular a porcentagem de carboidrato em relação a todos os nutrientes desse prato, a porcentagem de proteína em relação a todos os nutrientes, a porcentagem de lipídios. E nós vamos calcular a diferença em relação a 55, que é o que nós queremos de carboidrato. Em proteína, nós vamos calcular a diferença em relação a 30. Em lipídio, nós vamos calcular a diferença em relação a 15. A soma das três diferenças é a minha função de fitness, é o valor de fitness. O objetivo é chegar em zero, ou o mais próximo possível de zero. É a minimização dessa função, porque eu quero que os valores estejam menos distantes possíveis de 55 para carboidrato, de 30 de proteína e 15 de lipídios. Então aqui nós temos as proporções que nós queremos e nós vamos somar as proporções que nós obtemos em cada prato e calcular um valor de discrepância, de divergência em relação a esses valores aqui. Então o prato-refeição deve possuir aproximadamente 30% de proteína, 15% de lipídios e 55% de carboidratos. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar carboidratos em todos os alimentos. Vou dividir pela soma de todos os nutrientes em todos os alimentos, multiplicar por 100, diminuir de 55, e essa multiplicação por ABS significa o que exatamente? Ela significa que não importa se o número que for resultante dessas multiplicações aqui, não importa se o número é negativo ou positivo, no final ele vai ser sempre positivo. Eu vou obter o valor absoluto. E eu vou fazer a mesma coisa com proteína e com lipídio. Então aqui a soma de proteína em todos os alimentos, dividido pela soma de todos os nutrientes em todos os alimentos, vezes 100, menos 30, multiplicado por ABS, para obter o valor absoluto, e com lipídios também. Isso vai dar um valor de divergência do quão diferente aquele prato, aquela combinação de nutrientes, de alimentos, está distante do nosso objetivo das proporções. Então esse é o projeto prático que nós vamos começar a implementar na próxima aula, no ambiente Colab, e vejo vocês então na próxima aula.